Mas Deus é maravilhoso, né? Estar aqui na igreja, né? Estando aqui diante desse púlpito é muita responsabilidade. E essa semana eu estava pensando em tudo que eu ia falar, e Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração, e essa palavra começou a queimar de uma certa forma, que eu fiz uma coisa. Eu peguei meu telefone e eu fiz alguns contatos com algumas pessoas. E falei, olha, eu estou orando por você. Que enquanto eu preparava a mensagem, Deus queimou aqui no meu coração aqui, e o teu nome veio aqui à mente, e eu fiz isso. E eu quero desafiar você, que hoje, tá? Ainda hoje, você faça isso também, tá? Mais para frente, eu vou te dar essa dica, e aí eu quero que também você faça isso, tá bom? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos fazer uma leitura grande, tá? Capítulo 24, do versículo 13 ao 35. Lucas 24, Lucas 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já o terceiro dia, desde tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém,
onde acharam reunido os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor esclareça, Deus, a nossa mente, que o Senhor fale, Deus, com poder e glória ao nosso coração, meu Pai. Nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que não haja empecilho, Deus. Que, Deus, todas as barreiras possam ser quebradas nesse momento, Pai, para que ouçamos a Tua voz, ó Pai. Nós estamos atentos, Pai. Fala conosco nessa noite, Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus. Bom, todos os dias nós somos bombardeados de inúmeras informações, coisas que nos acontecem todos os dias, e de certa forma, às vezes a gente recebe aquela informação mexe tanto com a gente, a ponto de repente a gente parar e falar exatamente assim: eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais prosseguir nesse caminho. De repente você faz um trabalho tão grande, você faz um trabalho de excelência, e quando você apresenta aquele trabalho para o teu chefe pega e te critica, e aí de repente você fala: poxa, era melhor não ter feito. De repente você dedica a sua vida 100% a uma pessoa, e quando você menos espera, a pessoa te trai. De repente você, ao longo desse ano, de 2000 que se passou, 2020 que se passou, você de repente perdeu alguém que você tanto amava, e você de repente olhou e falou: cara, não vale mais a pena eu continuar. E as coisas vão acontecendo com a gente no dia a dia, que várias coisas nos levam a pensar o seguinte: poxa, não vale mais a pena. De repente você está aqui nesta igreja, e aí você tem um problema com alguém, e você pega e fala logo assim: eu não vou mais naquele local. E quando a gente pega a luz do texto que a gente leu, a gente observa que o caso que está acontecendo ali não é um caso muito diferente do que isso. Jesus inicia o seu ministério, e ele começa a chamar pessoas para poder somar com ele nesse ministério. E aí essas pessoas vão sendo intituladas como discípulos, essas pessoas andam com Jesus, essas pessoas veem Jesus fazer grandes milagres, veem Jesus, na verdade, indo contra todo um sistema montado, e Jesus vai fazendo coisas maravilhosas. Ao longo do caminho por onde ele anda, ele vai curando pessoas, ele vai transformando pessoas, ele vai falando de um evangelho nunca visto. E as pessoas se surpreendem de como ele fala, porque na verdade ele é aquela própria palavra da qual está sendo falada. E ele impacta as pessoas com tudo o que faz. E as pessoas que o seguiam, elas precisavam muitas das vezes largar as suas próprias vidas para poder viver com Jesus, viver junto com Jesus. Jesus fala: olha, quem não é capaz de deixar o seu pai e a sua mãe, não é digno de vir comigo. Jesus fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então era necessário você deixar efetivamente o que você tinha para poder seguir a Jesus. Mas de repente, depois de 3 anos de caminhada juntamente com Jesus ali, aprendendo de tudo, vendo de tudo, de repente, aqueles homens veem Jesus ser preso, aqueles homens veem Jesus ser surrado, espancado, levado, crucificado, e depois Jesus morre. E para aqueles homens, há uma sensação, um misto de não saber o que está acontecendo, porque até então eles estavam com alguém que poderia fazer todas as coisas, e de repente esse alguém morre e fica todo mundo perdido. E agora? O que era do que eu estava fazendo? Para onde isso me levou? E de repente vem essa sensação: eu vou voltar, eu não quero mais isso, eu vou voltar para a vida que eu tinha anteriormente. E quantas das vezes acontece isso aqui dentro conosco? Nós caminhamos, e chega um determinado momento que eu falo simplesmente assim: eu não quero mais isso, eu vou voltar para a minha vida.
No caso desses homens, o texto diz que eles iam entristecidos, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, de tudo que eles viveram, e agora como voltar à vida passada. Porque eles deixaram casa, deixaram família, deixaram os seus bens, deixaram os seus trabalhos, e agora, assumir, agora voltar, é dizer que a minha escolha foi errada, a minha decisão não foi a mais correta. Eu desafiar todo o sistema, então, levantado, religioso, não foi uma boa. E era sobre isso que eles vinham conversando ao longo do caminho. Como retornar à vida. Mas quando eu estudei esse texto, eu logo de cara entendi uma coisa. Sabe o quê? Independente do que aconteça, eu não vou voltar atrás. Eu não vou olhar para trás. E eu queria que você repetisse isso comigo. Não vou olhar para trás. Você pode repetir isso comigo? Repete mais uma vez com muita convicção isso. Isso, querido. Independente com o que aconteça contigo, hoje, eu digo isso para você, você não pode voltar atrás. Você não pode voltar atrás, mesmo que as circunstâncias digam que não vale mais a pena continuar. Mesmo que tudo ao teu redor diga que não compensa, não volte atrás. Não volte atrás. Porque quem garante o teu caminho é fiel para te levar até o final. Não volte atrás. E a gente observa que aqueles homens iam caminhando, e ao longo do que eles iam falando, de repente, Jesus chega, começa a caminhar com eles. E eles não conseguem perceber que é Jesus, e Jesus vai andando com eles, e logo eu me lembro de uma coisa. A palavra diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, Ele está presente. Hoje nós somos muito mais do que isso, glória a Deus. Então o Senhor está nesse lugar, e a gente tem visto isso desde quando começou esse culto. Deus está nesse lugar, sabe por quê? Porque pessoas se reúnem ao nome dEle, e quando pessoas se reúnem, falam dEle, Ele vem e se achega. Então, querido, sabe de uma coisa? Quando você começa a falar de Jesus, quando você começa a viver Jesus, independente de como seja o teu caminho, Ele se chega para poder caminhar contigo na tua caminhada. Jesus é o caminho que caminha contigo na tua caminhada de todos os dias. E quando Jesus chega e entra contigo nessa caminhada, porque essa caminhada para Emaús é o caminho de quem desistiu de seguir. A caminhada para Emaús era o caminho de quem entendeu que não dava mais para prosseguir. É o caminho de quem volta atrás. Emaús era uma cidade, mas era uma cidade que muito mais do que ser cidade, significava que aqueles homens estavam voltando para a vida antiga deles. E é por isso que o meu coração queimou, quando eu estava estudando esse texto. Sabe por quê? Porque eu lembrei de pessoas que estavam aqui comigo e desistiram da caminhada. E voltaram para Emaús. Voltaram para suas vidas antigas. Mas esses homens, eles queimavam no coração deles isso, porque eles amavam a Jesus profundamente. Eles viveram aquele ministério com Jesus, e eles não entendiam o que estava acontecendo, mas entenderam que era melhor voltar para a vida antiga deles. Voltar, retomar aquilo que eles deixaram para trás. E Jesus chega até eles para poder mudar essa realidade. Sabe, querido, a tua realidade hoje pode ser de dor. A tua realidade hoje pode ser aquele que está aqui no meio e não está entendendo nada que está acontecendo. Mas eu quero falar para você que Jesus está chegando para caminhar contigo e te levar para um local seguro. Emaús é o lugar de quem desistiu. Mas o lugar, o caminho que leva a Emaús, o caminho que leva para o lugar daqueles que desistem,
Ele é o mesmo caminho que quando você retorna, te leva de volta para Jerusalém. Então, querido, de repente você precisa pensar, sabe o quê? Em fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta. Coloca para mim, Mateus 28, versículo 20. E a gente vai ler depois do ponto continuativo lá, tá? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, querido, parece que está demorando. Parece que Jesus está se atrasando. Mas olha, Jesus não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinho. Ele vai contigo independente do local. Ele está disposto a caminhar contigo o caminho que você precisa fazer. Ele não chega atrasado. Ele nunca tarda. Mas é normal os meus olhos e os teus, de repente, ficarem como quem não consegue enxergar. Jesus estava ao lado deles e eles não conseguiam enxergar, não conseguiam reconhecer a Jesus. Você já precisou de uma coisa e de repente você começa a procurar em casa, você não consegue ver, o negócio está na sua frente e você não consegue encontrar. E aí vem outra pessoa e fala, cara, está aqui. Sabe por quê? Porque às vezes o peso do que você tem a fazer, às vezes a urgência do que você tem que fazer é tão grande que parece que te cega e você não consegue ver nada que está na sua volta. E Jesus estava caminhando com aqueles homens e aqueles homens não conseguiam perceber que era Jesus que estava com eles. Mas há momentos na sua vida que você também faz a caminhada e você acha que está sozinho. Mas logo de cara, a primeira coisa que o Senhor nos ensina com esse texto é que Ele nunca vai nos deixar sozinho. Você nunca estará só, querido. Você nunca estará só. Mas tem outra coisa que Jesus faz. Aqueles homens estão caminhando e eles estão falando acerca de tudo o que aconteceu. E de repente o papo deles era justamente falar, olha, como é que pode? Como que isso aconteceu? Nós estávamos com Jesus até ontem. E Jesus fazendo maravilhas, nós estávamos acompanhando, nós vimos Ele fazer isso, nós vimos Ele fazer aquilo, nós vimos Ele devolver a perna para um coxo, a gente viu Ele curar um cego, a gente viu Ele expulsar demônios, a gente viu Ele fazer coisas que era impossível a qualquer ser humano fazer. Mas Ele agora está morto. Isso foi um sonho que vivemos e o sonho acabou e eles estão conversando sobre isso, E Jesus se aproxima deles e começa, na verdade, a fazer justamente isso, com que simplesmente eles comecem a falar tudo o que estava no coração deles. Vocês estão falando de quê ao longo da caminhada de vocês? E eles respondem, não é possível que só você não saiba o que está acontecendo. Não é possível que só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. Olha, mataram Jesus. Jesus foi crucificado, foi morto. Só você não sabe isso? Quais coisas? E às vezes eu e você, a gente se pega mais ou menos em algo parecido com isso. Que a gente quer que Deus faça algo pela gente. E a gente fala, sabe o quê? Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo comigo. Não é possível que o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo. E Jesus pergunta para você, sabe o quê? Quais coisas? O que está acontecendo? Sabe por quê? Porque mesmo sabendo de tudo o que está acontecendo contigo, Ele quer que você fale. Ele quer ouvir de você o que está acontecendo. Portanto, querido, abre a sua boca e fale com o Senhor. Seja claro, específico. Fale para Ele, Senhor, eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Senhor, me livra disso. Seja específico. Não basta apenas você dizer, Senhor, Tu sabes. Porque Ele caminha contigo e quer se envolver com você. Ele quer andar contigo na sua caminhada, mas mais do que isso, Ele quer saber o que passa no teu coração.
mas Ele quer que você fale, porque por Ele mesmo Ele já sabe, e Ele te pergunta o que está acontecendo, porque Ele mesmo é a resposta para o teu problema. Ele já tem a resposta nas mãos, antes mesmo de você falar, mas Ele só está esperando você falar. Senhor, entra com providência nisso, seja claro, específico, seja franco, não tente esconder, disfarçar as coisas do Senhor. Ele já sabe o que está acontecendo, Ele só quer que você tome a atitude de falar. Ele caminha contigo, e Ele quer saber o que preocupa o teu coração, Ele quer saber o que aflige a tua vida, Ele quer saber o que deixa a tua alma tão amargurada. Ele quer ouvir da sua boca. E a palavra do Senhor para você nesta noite é: filho, fala comigo. Filho, conta para mim o que está acontecendo. Eu estou pronto para poder te ajudar. As minhas mãos já estão estendidas para você. Mas fala, filho. Fala, filho. E você, tu sabes. Abra a tua boca, irmão. Abra a tua boca e fale. Não deixe que os seus pensamentos tomem o lugar de Deus. Às vezes a gente se engana com tantas coisas, e a gente às vezes é tão convicto das coisas que a gente faz, que a gente acha que a gente está tomado de razão. E você olha para o lado, está todo mundo dizendo que não, e você diz que sim, como se você fosse o único certo. Lembra disso? O caminho de Emaús foi o caminho daquele que caminhou com Jesus, mas também foi o caminho daquele que entendeu que ele tinha que voltar para a vida antiga. Querido, a sua convicção não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Você não pode ser senhor de si mesmo. Você não pode decidir as coisas por si mesmo. Os teus pensamentos, muitas das vezes, te enganam e te levam para lugares onde o Senhor não aprova. E você, de repente, está hoje na sua casa, ouvindo tudo que está sendo falado nesse culto. Você é a ovelha de um rebanho que precisa ser encontrado. Mas você está caminhando para um caminho no qual o Senhor não quer que você vá para lá, mas Ele está disposto a andar contigo e seguir contigo por esse caminho. Mas essa palavra não é só para quem está em casa, é para você que está aqui também. Sabe, querido, não deixe que teu pensamento te engane. Não deixe que o teu pensamento te engane. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqueles homens estavam pensando, e eles diziam justamente assim: nós achávamos que Ele ia remir, Ele ia salvar Israel. Mas depois de 3 dias, Ele está morto. E eles pegam e falam: é verdade que as mulheres foram hoje de manhã no sepulcro e não encontraram Ele lá? Tiveram a visão de 2 anjos que falaram: Ele está vivo. E eles falaram: é verdade também que outros foram lá, outros que caminhavam conosco foram lá, e também não encontraram e confirmaram o que elas falaram. Sabe, querido, às vezes a gente está tão cego, que inclusive a fala das pessoas que convivem com a gente não são capazes de tirar a gente do buraco que a gente está entrando, porque a gente tampa os nossos ouvidos para não ouvir. Mas as pessoas que caminham contigo, as pessoas que caminhavam com eles, eram as pessoas que davam as boas notícias. Se eles tivessem ouvido, não precisava, evitava tanto sofrimento.
Já tinha sido dito, ele não está mais morto, ele está vivo. Mas eles choravam por um Cristo vivo, um Cristo morto. Eles choravam porque Cristo estava morto. Mas o morto pelo qual eles choravam estava caminhando ao lado deles. Então, querido, abra o seu ouvido para ouvir as coisas que Deus está falando através dos seus irmãos, através dos seus discipuladores, através dos seus pastores. Abra o seu ouvido, irmão. Não seja tão convicto que o seu pensamento é o único certo, que só você é senhor da razão. Abra os seus olhos para ver, abra os seus ouvidos para ouvir, meu irmão. Eles não conseguiam entender que o plano era muito maior do que o pensamento deles. Jesus não ia só remir a Jerusalém, mas Jesus ia remir toda a humanidade. Jesus ia salvar toda a humanidade. O plano era muito maior do que o pensamento deles podiam entender. E na verdade eles choravam por alguém que estava morto. Mas a morte trazia vida. A morte trazia salvação, trazia cura, trazia libertação. A morte dizia, sabe o quê? Que ela não pode conter e não pôde conter a Jesus. Mas eles não conseguiam enxergar isso. E caminhavam o caminho que levava até Emaús. A decepção, a dor, às vezes nos impede de vermos as coisas que estão à nossa frente, que é claro para todo mundo, menos para a gente. Então, querido, não deixe que a sua dor seja maior do que a ação do seu Senhor na sua vida. Não deixe. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos. O Senhor tem um plano e Ele não tarda, o plano dEle é perfeito, ainda que para os meus olhos e para os seus, parece que falhou. Não falhou. Não falhou. E quando Jesus conversava com eles, Jesus falou para eles: ora, vocês não conseguem perceber, vocês não conseguem entender, ó nécios, ó tardios de pensamento. Literalmente falando, cara, como é que vocês não veem isso? Como é que vocês não entendem isso? E Jesus começa a falar de tudo que dizia a respeito a ele, que estava escrito, digamos assim, na Bíblia. Tudo que os profetas falaram, e ele começa a falar. A caminhada para Emaús era uma caminhada de 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Então, durante 11 quilômetros, Jesus foi conversando com eles e simplesmente falando de tudo que a Bíblia falava a respeito de Jesus para eles. Sabe, querido, quando você ouve a palavra, isso aviva a tua fé. E era isso que Jesus estava falando. Era isso que Jesus estava fazendo. Enquanto Jesus caminhava com eles, Jesus pregava o Evangelho para eles. Desculpa, pregava o Evangelho não. Pregava tudo o que os profetas falaram, pregava todo o Velho Testamento para eles. E isso fazia com que a fé deles começasse a ser avivada sem que eles percebessem. A fé vem pelo ouvir, meu irmão. Mas a falta de fé também vem pelo ouvir. Porque se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a falta de fé vem quando você ouve tudo aquilo que não é palavra. Então cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com aquilo que você ouve. Romanos 10, 17. Coloca para mim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E era isso que Cristo estava fazendo. Era isso que Cristo estava fazendo. Durante 11 quilômetros, Jesus conversava a respeito de si mesmo. Jesus falava a respeito de si mesmo para aqueles homens. Sabe por quê? Porque eles eram importantes para o Senhor. Você é importante para o Senhor. O Senhor se preocupa contigo. E é por isso que durante todos os dias da sua vida, Ele deixa isso sempre bem claro para você. Você é importante para o Senhor. Ele se preocupa contigo, Ele quer o teu bem, Ele quer andar contigo,
Ele quer mudar a tua trajetória, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você o homem mais próspero da face dessa terra. Mas quando eu falo isso, entenda, eu não estou falando que você vai ser o homem mais rico de dinheiro. Eu estou falando que você vai impulsionar essa terra e vai fazer com que as pessoas entendam e conheçam os mistérios desse evangelho. Você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de nações, mas você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que o Senhor está contigo, e quando Ele caminha contigo, você é imbatível, você é invencível. E você não precisa voltar atrás. Você não precisa desistir da sua caminhada, embora esteja sendo difícil. É difícil para você, irmão. É difícil para você, irmão. Saiba de uma coisa, o Senhor anda contigo para poder te sustentar. O Senhor anda contigo para você ser mais do que vencedor, mais do que vitorioso. Isso é promessa dele para você e ele não tarda em suas promessas. O Senhor está contigo, querido. A fé daqueles homens precisava ser avivada. A fé daqueles homens precisava ser aquecida. E eu vou falar um negócio para você. Sabe, meu irmão, se você viver só de canções bonitas, se você viver só daquilo que os outros falam para você, a sua fé vai começar a esfriar. Você precisa pegar, a sua Bíblia em casa. Você precisa mastigar isso aqui. Você precisa entender que aqui há propósitos tremendos para você. Você precisa entender que o que está escrito aqui é muito mais do que fé. Porque se você, eu falo isso direto lá no meu trabalho, que as pessoas deveriam ler Bíblia, todas as pessoas, independente do caminho que elas traçam para si mesmas. Porque se você lesse Bíblia, você saberia pelo menos viver com as outras pessoas. Sabe, querido, mas é inadmissível para mim e para você como crente, a gente se afastar dessa palavra e viver como se ela não existisse. Então nessa noite eu digo para você, sabe, meu irmão, examine as Escrituras, busque viver conforme ela, paute sua vida pelo que está escrito aqui. Não deixe que os teus pensamentos te enganem, não deixe que os teus caminhos sejam caminhos daqueles que voltam atrás. Não deixe que a sua mente seja contaminada e poluída pelas informações que você ouve todos os dias. Não deixe que a má notícia chegue e te abale de tal forma a ponto de você achar que você não consegue mais caminhar. Não deixe que isso te paralise. Não deixe que isso te tire do centro. Para ele, Jesus já estava há 3 dias morto. E de repente você anda aqui no meio da igreja, como se vivo estivesse, você está morto também. Então a sua fé precisa ser acendida, você precisa ser reativado. Eu uma vez escutei uma ilustração que falava que o carvão, quando ele está junto ali na brasa, ele aquece, ele cumpre o papel dele. Mas quando ele está fora da brasa, ele só serve para uma coisa, para sujar, e mais nada. Sabe, irmão, você só é crente quando você está inserido no corpo. Não dá para viver um evangelho que você vive em casa. Cristo em casa é muito bom, sabe para quê? Para uma propaganda de rádio. Mas não é assim que funciona. Cristo é bom em casa, mas também é bom na igreja. Então, meu irmão, venha à igreja, meu irmão. Venha à igreja, porque esse local é para você também. Venha à igreja. Aqueles homens caminhavam e eles chegaram à cidade de Emaús. O papo estava muito bom. Jesus falava dele mesmo. E aquilo incendiava o coração deles. E eles não sabiam nem o que estava acontecendo com eles. E quando chega a Emaús, Jesus faz como quem vai passar direto e vai embora, continuar a sua caminhada. E eles falam, não vai não, fica com a gente. Fica com a gente. A noite já está chegando, o dia está acabando. Fica com a gente. E Jesus entra com eles em Emaús, está com eles agora em casa. E entenda, Jesus agora não está mais no caminho.
Jesus agora está à porta da cidade. Jesus agora está à porta da casa. E aí é um momento de decisão. E no momento de decisão, quem tem que decidir é você. Ou você deixa ele seguir a caminhada, passar por você, andar contigo e ir embora, ou você vai convidar ele para poder entrar e ficar contigo. Você que vai decidir isso. E às vezes, sabe o que a gente faz? A gente deixa Jesus embora. Às vezes a gente está tão cego, tão surdo, que a gente não consegue perceber, e Jesus faz menção de que vai continuar, e você sabe o que você faz? Tchau, pode ir, né? Boa viagem. Mas sabe, irmão, você precisa convidar Jesus para entrar na tua casa. Você precisa convidar Jesus para poder viver contigo. Jesus não quer dividir espaço com ninguém. Apocalipse 3:20, abre para mim. Esse é um texto extremamente conhecido e a gente usa muito. Diz assim, ó: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A gente fala muito esse texto e a gente aplica ele em várias questões. Mas sabe, irmão, quando esse texto é escrito, ele é falado para uma igreja. Então isso é um texto para crente. Isso é um texto para crente. Isso não é um texto para não crente. A gente aplica ele, e ele é muito bem usado e serve muito bem. Mas esse é um texto para crente. Porque às vezes, Jesus está batendo no coração da gente, e a gente está com o coração endurecido e não deixa ele entrar. E ele diz: se você deixar eu entrar, eu vou entrar, vou cear contigo, e você vai cear comigo. Sabe, irmão, na mesa da comunhão é que tudo se revela. Quando a gente está aqui no culto, isso é um banquete. Entenda, isso é um banquete. Onde a palavra é explanada, onde louvores são cantados, onde o Senhor se revela. Isso é um banquete. E é na mesa da comunhão que o Senhor se revela. É aqui que você vem com o teu dom de cura e você cura alguém. É aqui que alguém vem com o dom de palavra e dá palavra para alguém. É aqui que você vem com o dom de acolhimento e você acolhe alguém. É aqui que você vem com um abraço e que esse abraço transforma. É no meio da comunhão. E foi nesse momento que eles conheceram a Jesus. Quando Jesus entra na casa deles, eles permitem que Jesus tome o lugar de honra. E Jesus, ele agora sentado à mesa, é ele que distribui o pedaço de pão. Quando ele pega o pedaço de pão e ele dá graças e dá aquele pedaço de pão, as mãos furadas dos escravos se revelam. A dor dá lugar ao amor. E na mesa da comunhão, o Senhor se revela para mim e para você, como Deus que é capaz de salvar, como Deus que está vivo e não morto, como Deus que transforma, como Deus que cura, como Deus que salva. E é por isso que você tem que estar aqui. É na mesa da comunhão que o Senhor se revela. É na mesa da comunhão que o Senhor transforma. É na mesa da comunhão que o Senhor cura, que o Senhor liberta vidas que são cativas há anos. Sabe, meu irmão, Deus quer andar contigo. O Senhor quer andar contigo. O Senhor quer ir no mais profundo do seu coração e retirar tudo aquilo que está cravado lá, que significa a tua dor, que significa o teu sofrimento, que significa que você ainda quer voltar atrás. Quando você começa a falar de tudo aquilo que aflige o teu coração, isso é cura. Né, Rosane? Cadê Rosane?
Isso é cura. Porque você começa a tirar de dentro de si tudo aquilo que é a mágoa, tudo aquilo que é a dor, tudo aquilo que é ruim. E esse foi o tratamento que o Senhor fez na vida daqueles homens. Ele arrancou tudo que tinha lá de dureza, de decepção, de mágoa, de sofrimento. E mostrou para eles, sabe o quê? Emaús não é o seu lugar. Quando eles entenderam que Jesus estava ali, automaticamente Jesus sai de cena e Jesus some. E eles automaticamente percebem, nós temos que voltar correndo para Jerusalém. Lembra que eu falei? O caminho que leva a Emaús é o mesmo caminho que voltando leva a Jerusalém. Eu vou pedir o pessoal do louvor para poder já vindo para cá. É o mesmo caminho, irmão. Vou convidar você para ficar de pé nesse instante.